Arte é tão legal, arte é tão legal. Você faz diferente o que parece igual. Você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Você faz diferença, você é genial. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você, levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Por isso, arte é tão legal. Arte é tão legal. Você faz diferente do que parece igual. Arte é tão legal. Arte é tão legal. Você faz diferença. Você é genial. Você vê diferente o que parece igual. Que beleza, que show, que legal, né? A arte é tão legal. É muito bom fazer isso, né? É muito bom interpretar as diferenças, né? Eu vou colocar meu violão lá na estante dele para a gente começar a nossa aula hoje sobre o romantismo, sobre o neoclassicismo, né? Nós vamos ver coisas muito importantes, muito interessantes, né? Muitas visões, né? Os artistas que fizeram seu diferencial, né? com as imagens aí no século XVIII e XIX, gente, foi show de bola. Olha aqui, ó. Século XVIII, opa, calma aí, muita calma nessa hora. Século XVIII e XIX. Parte 1. Vamos ver aqui uma primeira aproximação aqui com esses dois temas aqui, tá? O neoclassicismo e o romantismo, tá? Então, quando fala essa palavrinha aqui, neo significa novo, né? Então, é uma renovação do classicismo, no movimento classicista, né? E logo depois vem um outro segmento, o aparecimento do romantismo. E aí o romantismo é muito peculiar, né? Muito cheio de detalhes aí. Vamos seguindo aqui, vamos ver logo aqui sobre o neoclassicismo. Vamos ver aqui. Entre o século XVIII e XIX, tá? Surgiu, nós estamos falando aí de 100 anos, 200 anos, 100 anos, não é isso? Então, surgiu o estilo chamado academicismo. Essa palavra aqui vem porque o pessoal estudava nas academias, nas escolas, né, que eram mantidas pelo governo europeu. Então, isso começou lá na Europa. E seria ensinado as concepções da arte greco-romana. Então, baseado nas ideias de arte gregas e romanas, né, uma fusão aí, o que tinha de melhor aí passou a ser ensinado nas escolas, tá? Então, academicismo ou neoclassicismo, né? Esse termo designa essa arte que ficou aí nesse século aí, né? Entre o 18 e o 19. Ou seja, era uma volta da arte greco-romana com suas melhoras, né? Com suas melhorias, seus novos olhares. Isso aqui na França. Então, importantíssimo, não deixa passar as principais características do neoclassicismo. Os elementos da antiguidade são retomados. A simplicidade
a austeridade, o heroísmo e o estoicismo passou a fazer parte. Gente, você precisa ir atrás de cada uma dessas palavras. Aí você pesquisa aí e vai lá. Se você tem alguma dúvida, né? Austeridade, por exemplo, né? Estoicismo, né? O estoicismo tem a ver com uma pessoa ser totalmente destemida, né? Não acusa a dor. A austeridade é aquela seriedade, né? Heroísmo todo mundo sabe, simplicidade também. Então, essa questão de estabilidade e equilíbrio, né? Alinha a cor e a luz desses trabalhos aí, tinha a sua atenção redobrada. E aí, racionalismo, o que é racionalismo, gente? O que é uma pessoa ser racional? É aquela pessoa que, deixa eu fazer aqui esse comentário para vocês, olha só, é aquela pessoa que usa a razão. O racionalismo é o usar a razão. É uma pessoa que não se deixa levar por sentimentos, por sentimentalismo, não perde tempo com detalhes fúteis ou inúteis, vai direto ali ao que é racional, ao que a mente, né, raciocina e induz e produz. Tá bom? Voltamos lá, porque aí você tem também os seus representantes. Não é? Então, essas são características. Essa questão do representante é porque, às vezes, uma imagem está ali para indicar a presença de outra. É tipo, tem o diretor e tem o vice-diretor. O diretor não pode estar presente, está presente o seu vice-diretor, né? Exatamente mesmo, isso aí que você está pensando, tá bom? E aí, o que acontece? Aquele que é o representante, ele tem uma função de te lembrar do verdadeiro manda-chuva. Ele tem aquela função de ser o representante, de responder, né? De te levar para a lembrança daquele que verdadeiramente manda, aquele que verdadeiramente é o que é para ser. Tá bom? Então, seguindo aqui, nós temos aqui as principais características do neoclassicismo. Mais coisas aqui, olha aqui, opa, olha essa ilustração aqui, ó. O Jacques Louis, né? Que ele viveu entre 1748 e 1825. Ele era considerado aí o pintor oficial, né, do Napoleão Bonaparte, tá? E ele pintou vários quadros encomendados, mas também teve as suas obras, né? Como, por exemplo, aqui, você tem aqui, ó, o juramento dos Horácios, né? E a morte de Marat. Então, as suas pinturas tinham... desculpa, o que foi que eu fiz aqui? Peraí, deixa eu tirar essa borrada aqui que eu tenho aqui. As suas pinturas tinham um caráter político. Então, olha esse detalhe aqui, tudo detalhe é importante, tá, gente? Porque vai falar muito sobre o que está acontecendo. Entre as suas obras mais conhecidas estão o Juramento dos Horácios, que é essa que a gente está vendo aqui, tá? E tem também a morte de Marat. O Marat era um político, uma pessoa que um jornalista que tinha as opiniões fortes. Então, ele foi assassinado. Ele era uma pessoa que tinha uma doença muito séria e ele ficava numa banheira, né, ali, por conta para aliviar suas dores. E aí ele foi assassinado por uma mulher, coisa horrível, e por motivos políticos. Tem mais essa, tá?
Aqui no juramento dos Horácios também é uma situação assim, muito sofrida, né? Porque os Horácios, né, eles juraram honrar a Roma, né? E aí teve que ter um enfrentamento entre eles e os Ciriácios. E os Ciriácios tinham um envolvimento amoroso, né? Existia uma coisa de casamento entre... Tá? Estão aqui as esposas aqui porque houve um embate por conta desses motivos políticos. Eles entraram em luta e alguns deles que eram casados eram cunhados, né? Aí matou o marido da mulher, a mulher ficou lá sofrendo, tem toda uma história. Vale a pena você ir atrás, pesquisar, procurar saber aí sobre essa obra aí, que tem toda essa história aí trágica, né? Sofrida por trás dela, né? Tudo aqui tem grande significação, tá, gente? As pessoas que estão em destaque aí são os irmãos, no caso aqui, nesse momento aqui, os 3 irmãos, né, estão jurando ao pai deles, né, a fidelidade a Roma. Olha aí, gente, quanta coisa eu não falei sobre esse quadro aí, né? Que você precisa estudar, pesquisar para você poder fazer a sua leitura e interpretação, porque aqui já está valendo também, tá? Seguindo aqui, nós temos o que significa a arte neoclássica. A arte neoclássica significa, é um movimento artístico que surgiu na Europa entre 1750 e uns poucos anos aí do século XVIII, para resgatar valores culturais da antiguidade clássica, valores da Grécia e de Roma. Olha, esse movimento aí, ele influenciou na arquitetura, quando o mesmo modelo dos templos e construções, tanto da Grécia quanto de Roma, renascentistas, começaram a aparecer também, né? Essa questão aqui das abóbadas, né? Essa questão dessas colunas, né? E as colunas ornamentadas, todo esse detalhamento aqui, ó, influência greco-romana, tá? O arco, olha aqui, esse arco aqui, tudo isso aí faz parte, gente. Essas janelas, até o número de janelas que existiam na frente, a entrada principal, tudo isso são fatores, são detalhes que fazem parte da arte greco-romana. E na escultura? Na escultura, o uso de materiais nobres, o mármore, o granito negro, e ao decorar fontes e mausoléus, tá? Então, eles usavam sempre esse tipo de material, né? Fontes, nós sabemos, né? Fontes de água, mausoléus são catatumbas, se não me engano. O italiano Antonio Canova é o maior exemplo de escultor desse período. Olha aqui o trabalho dele, tá? E o que é fato? O fato é que o novo estilo veio a seguir em reação ao barroco e rococó. Era o desejo de recriar as formas da antiguidade clássica. Então, algumas pessoas insatisfeitas com o rumo que a arte estava tomando, começaram a fazer suas obras de artes, né, seguindo as características antigas, com alguma releitura, certo? Então, gente, vamos seguir aqui.
Ou seja, o que se buscava era reviver o espírito das civilizações da Grécia e da Roma Antiga e reagir ao hedonismo, à frivolidade do movimento rococó. Vamos comentar aqui, porque essas duas palavrinhas aí, olha, hedonismo e frivolidade é o bicho da seda, tá? Tem muita coisa. Primeiro que hedonismo é a pessoa se entregar aos prazeres do mundo, aos prazeres mundanos. Mundano, essa é para você. Os prazeres que o mundo oferece, sem freio, sem limitação, sem pudor, sem nenhum tipo de remorso, entendeu? E aí, claro, exagero, muitos exageros, né? Muitas festas, muito sexo, drogas e rock and roll. Desculpa aí, o rock and roll não existia ainda naquele tempo, né? Mas veio logo depois. E a frivolidade é aquela pessoa que não tem compromisso de nada, que só quer saber da vida boa, só quer saber, não liga para nada, não dá importância a nada. Tá? Então, esses dois temas aí juntos, né, era um horror. E aí, o movimento buscou a dar um freio nisso aí, a acabar, né, a reagir a esse tipo de comportamento. Voltemos lá. Isso acontecia muito no movimento do rococó, né? Era o tempo onde tudo era muito exagerado. Vamos voltar para a nossa tela? A principal fonte de inspiração para os neoclassicistas vinha das narrativas literárias e históricas. Então, os caras, quando queriam fazer seus quadros, se inspiravam, né, na leitura, nas histórias. Então, com isso aí, eles iam lá e faziam os seus quadros. Olha aqui esse exemplo aqui, ó. O pintor favorito do Napoleão, estou aqui muito amigo dele, né, que é o Jacques Louis David, né? Ele fez esse quadro aqui, A Morte de Sócrates. Todos nós sabemos que o Sócrates, um dos maiores filósofos de todos os tempos, né, foi o autor da célebre frase sei que nada sei, né? O Sócrates, ele não deixou nada escrito, mas seus alunos, seus discípulos, escreveram, anotaram tudo que eles conversavam, tudo que eles dialogavam. Inclusive, Platão tem um livro, né? Foi publicado depois aí, o livro, os diálogos de Platão, né? Então, a sabedoria do Sócrates aparece de várias maneiras, né? Inclusive na música também, tá bom? Então, olha só, só para ver as narrativas, né? Conta-se que na morte de Sócrates, né, ele foi obrigado a tomar cicuta por causa de suas ideias. Então, as ideias dele batiam de frente com os governantes, com a sociedade, com o status quo, as pessoas os poderosos, né? Então, ele foi obrigado a tomar, diante do sofrimento dos seus alunos, ele foi obrigado a tomar essa taça aí que foi dada na morte dele. Mas antes de morrer, ele ficou argumentando com o dedo para cima, né? Ele ficou discussando sobre a imortalidade da alma. Até a hora da morte, ele ficou destilando sabedoria, certo? Então, olha aqui, esse quadro aqui nós já estudamos em outras aulas, né? Mas aí, vamos ver aqui umas curiosidades, vamos lá. É nóis. Olha aqui, essa pintura do Rio de Janeiro, né? Feita pelo Nicolas Antoine Taunay. Esse camarada aí,
ele veio numa comitiva para o Brasil, né? Quando a corte veio transferida para o Brasil, ele veio junto, né? E que eles vieram para fundar uma escola de belas artes aqui no Brasil. E aí, quando eles vieram, se encantaram com olha aqui, o Pão de Açúcar, né? O Rio de Janeiro. A gente acaba de tanto ver as pessoas falando tudo. A gente vai vendo. Você está vendo aí, antigo, né? Não tinha nem o Cristo Redentor lá em cima. Não é verdade? Então, aqui, uma pintura do Rio de Janeiro, antiga, feita pelo Nicolas Antoine Taunay. Vamos ler aqui. Podemos ressaltar 3 construções. A Casa França-Brasil, a PUC-Rio e a fachada da Academia Imperial de Belas Artes. Isso tudo está nesse bolo aqui, tá? Eu vi outras coisas, o pessoal está chamando a atenção para isso aqui. O arquiteto mais importante desse período foi o grande Jean Montigny, um arquiteto francês que se tornou o primeiro professor de arquitetura do Brasil. Então, veja aí o estilo das construções, tá? Veja aqui também esses religiosos também aqui, que estão retratados aqui, né? Pois é, então, depois dessas curiosidades aí, vamos ver aqui um pouquinho mais sobre a obra A Morte de Sócrates. Sócrates, grande pensador, foi criado aqui, foi feito aqui pelo Jacques-Louis David, usando a técnica do óleo sobre a tela. Então, nesse quadro aí, olha, as características próprias do neoclassicismo, o efeito de luz e sombra. Olha aqui, tem umas partes do quadro aqui que estão escurecidas, nós estamos vendo aqui, né? E tem outras pessoas, outras partes, né? Inclusive pessoas que estão muito mais iluminadas, né? E a principal pessoa iluminada aí é o principal personagem, que é o Sócrates. Aqui nesse, vou dizer aqui entre aspas, corredor, tem também uma ilusão de que tem de profundidade, onde tem pessoas lá dentro e tem alunos seus chorando porque ele estava morrendo. Tá? E o protagonista da cena, o Sócrates, banhado com a luz divina. Então, toda essa exposição aqui do Sócrates, né, é a luz divina sobre ele, né? Enquanto ele, com a mão lá para cima, falando a sabedoria dele, estava discursando sobre a imortalidade da alma. Seguindo aqui, nós temos aqui uma outra curiosidade aqui muito interessante, tá bom? Aqui o Jean-Auguste Dominique Ingres fez esse quadro aqui, A Grande Odalisca. Olha só esta mulher lindíssima nessa pose aí, tá? Um olhar show de bola, um nariz maravilhoso aí, essas pulseiras dela aí também, essas cortinas também, né? Tudo aí é muito interessante, o cabelo, né, o penteado aí. Então, essa pintura aí foi encomendada por Carolina de Nápoles. Então, ela tinha muita grana, mandou fazer, né, muito poder também. E aí as características principais aí são uma atmosfera serena, com mais atenção aos contornos do que a cor. Ela não transmite nenhum alvoroço, né? Tem assim um olhar aí pacífico, mas é claro que se a gente for fazer uma leitura dessa obra de arte aí, nós vamos descobrir muito mais coisas. Vamos ver aí umas curiosidades? Vamos lá, gente? Simbora, gente!
Olha aqui, vamos ver aqui. Odalisca, eu não quis adiantar ali, tá? Odalisca é uma palavra de origem turca, que era usada para se referir às escravas de um harém. Então, todo mundo sabe o que é harém? Harém é quando aqueles grandes sheiks, aqueles grandes, né, poderosos, tinha assim, não sei quantas mulheres, e esses não sei quantas mulheres eram vigiadas por eunucos e tinham escravas também para servir, né? E aí, nesse harém, viviam as esposas do sultão. Sultão é o nome do poderoso aí, do cara que tinha poder e grana, né? Árabe, desse mundo muçulmano aí, mundo árabe. As suas filhas e suas irmãs, todas sob a organização e cuidados da mãe do safado. Opa, escapou essa, né? As irmãs do sultão, não é safado não, tá? Deus me livre. Os cabos aqui são... Me bater aqui em Porto Velho, na aula de arte aqui, para querer mandar me matar, por favor, socorro. Levavam a vida de uma doméstica, já que as odaliscas tinham a tarefa de se divertir, tinham a tarefa de divertir o harém através de danças e cantos. Então, a odalisca era uma mulher que tinha uma tarefa que era de cantar e dançar, né? Também ela poderia ser uma das escravas, uma escrava de um harém, né? Onde as esposas do sultão, ela que mandava e tudo mais, e a odalisca, ela tinha que servir, tinha que dançar, tinha que sorrir e tudo mais. Então, a Catarina, foi a Catarina, né, que mandou fazer esse retrato de uma de suas odaliscas. Ok? Pelo Jean-Auguste Dominique Ingres. Seguindo aqui, nós vamos agora mudar de fase aqui. Vamos agora para o romantismo. Talvez eu seja o último romântico. Vamos lá. Olha só, mudamos de neoclassicismo para o romantismo. Então, agora, gente, atentem aí, porque são outras características, é um outro movimento artístico. Então, segura a oi aí, vamos... Pá. O romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII, na Europa, que durou por grande parte do século XIX. Caracterizou-se como uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo e buscou um nacionalismo que viria a consolidar os estados nacionais na Europa. Então, esses movimentos aí, todos eles aí, não é só artístico, não é só pintura, né? Não é só isso, tá, gente? Tem, assim, todo o entorno. Olha aí, ó. Foi um movimento artístico, político, filosófico, tudo isso está junto. Tudo isso aqui influencia, tá? É um movimento de grande porte. Essa pintura aqui, por exemplo, de Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, mostra Goethe na Itália. O Goethe é alemão. Então, visitando a Itália, ele foi uma lembrança de sua visita na Itália, né? Ele foi aí, ó. Os detalhes aqui deve ter muita coisa para a gente
ir buscar no entorno, né, para poder descrever, para poder falar sobre esse quadro aqui, tem muita pesquisa para ser feita, tá, gente? Vamos seguir aqui. Que dentre os principais acontecimentos que fizeram com que o romantismo acontecesse, nós temos a Revolução Industrial, que possibilitou a criação de máquinas que solucionaram problemas técnicos de produção, as mudanças significativas como a divisão do trabalho e a especialização da mão de obra. Então, as pessoas, tudo isso aí, ó, foi aqueles acontecimentos que eu estava falando. Né? Mudança política, social, tudo aquilo ali tem esses motivos aqui, essas motivações aqui, né? Tem um aparecimento, né, das máquinas, tem um aparecimento do trabalho mecanizado, né? Mecanizado entre aspas, porque são milhares de pessoas fazendo a mesma atividade. E aí, agora vamos para a fase, né, l'amour. O romantismo buscava transmitir para o povo ideias sobre o amor, o sentimento, Deus e espiritualidade, o patriotismo e a valorização do indivíduo. Então, as pessoas viajavam tanto na maionese que, né, o romantismo aí era... gente até morria por amor, né? Por isso, o período romântico ficou conhecido pela rejeição à racionalidade, rejeição à objetividade e pela busca do belo, né? Não, a rejeição também à beleza formal, né? Então, as pessoas ficavam assim, meio que, como eu falei ali, viajando na maionese, né? As pessoas ficavam românticas, né? O amor, vou morrer por ti, se tu não me quiseres. Era bem por aí. As características do classicismo, o movimento anterior ao romantismo, né? Então, tudo isso aqui fazia parte do classicismo e o romantismo passou a sair fora. Então, seguindo aqui, eu vou fazer aqui uma listazinha dessas características, tá? Liberdade de criação e de expressão, nacionalismo, meu Deus, historicismo, medievalismo, tradições populares, individualismo, egocentrismo e pessimismo. Gente, as pessoas ficavam tão pessimistas, achavam que não ia ter mais ninguém e que acabou. Se ela não me quer, então, blau, blau. Curiosidades, vamos lá. A França era governada pelo rei Carlos X, que permaneceu no poder durante 6 anos. Quando Carlos X tentou abolir a liberdade de imprensa e dissolver a recém-eleita Assembleia, teve início a Revolução. Pois é, o cara disse, quando o cara começou a querer dizer assim, não, quem manda aqui sou eu, né? Aí o bicho pegou. E aí aconteceu isso aqui, ó. Sans-culotte foi a denominação dada pelos aristocratas, palavrinhazinha difícil, hein? Aos artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários participantes da Revolução Francesa, principalmente em Paris. Então, essas seria assim, tipo assim, a plebe, né? Os menos favorecidos, eles chamavam de, desprezivamente, chamavam de sans-culotte. Tá? Estamos vendo aqui ilustração, detalhes do famoso quadro do Eugène Delacroix. Seguindo aqui, ó, vamos ver mais aqui, ó, A Liberdade Guiando o Povo, em 1830. Eugène
Delacroix. Marianne é o nome dessa mulher aí, ó. Opa, mais detalhes aí, tá? Olha aí, mais substância para você. Que aqui representa o ideal da liberdade. Ela ocupa um lugar central, né? E aparece com o torso nu, fazendo um paralelo com as antigas esculturas gregas. Tá? Esse é o motivo principal aí, tá, gente? O tema liberdade guiando o povo é o levante de julho de 1830, na França, que causou a substituição do rei Bourbon Carlos X por Luís Felipe, o Duque de Orleans. Olha aí, gente. Olha a arte aí influindo na vida, né, nos destinos. Se bem que esse quadro aqui foi pintado, ele foi feito depois, né, da Revolução, mas alcançou grande repercussão. O pé da liberdade. Mais detalhes, tá, gente? A posição do pé da liberdade sobre a barricada sintetiza um momento grandioso da batalha. Tá? Então, aqui, quando está aqui pisando, né? O dorum, ondulado de sua roupa, dorum quer dizer o áureo, né? Assim, uma coisa assim de ouro, né? Também contribui para a sensação de movimento, estabelecendo o acontecimento como uma virada histórica. Todos os detalhes aí levam ao grande momento aí, né? Ferdinand Victor Eugène Delacroix foi o mais importante pintor francês do romantismo. Eugène Delacroix, como ele é mais conhecido, no quadro A Liberdade Guiando o Povo, retrata um momento crucial da revolta. A gente já viu qual foi o motivo da revolta, né? O cara queria tirar a liberdade de expressão, aí o povo e os aristocratas, né, se revoltaram lá e o bicho pegou. O rompimento das barricadas pelos rebeldes. O povo lutava por ideais nacionalistas e republicanos. Vamos lembrar aqui? Igualité, fraternité, não é isso? Eram 3. Vamos ver aqui. Eugène retrata o rompimento das barricadas pelos rebeldes e o povo lutava por ideais nacionalistas, né? Então, a bandeira, ao colocar o vermelho tricolore sobre uma mancha de céu azul, Delacroix destacou o seu tom vibrante. Olha aqui. A justaposição das cores complementares azul e vermelho é impressionante. Então, o Delacroix, ele era um cara mesmo sábio, né? Ele foi fundo, ele teve grande preocupação aqui, ó. As cores da bandeira se repetem na roupa do trabalhador de camisa azul aos pés da liberdade. Tudo isso para chamar a atenção da ideia do nacionalismo francês. Não é isso? Então, vamos seguir aqui. E aí temos aqui o romantismo brasileiro, José de Alencar. Tradicionalmente classificado como escritor do romantismo, mais especificamente da primeira fase do movimento literário, né? José de Alencar. As obras deles podem ser indianistas, históricas ou urbanas. Teve várias fases em que ele foi inspirado mais por temas diferentes, tá? Então ele foi o fundador do romance de temática nacional. Escreveu um romance onde falava bastante sobre a nação. Escreveu romances, né, com essa temática aqui, urbano, indianista, regionalista, crônicas, críticas e também escreveu peças teatrais. Escreveu para o teatro também, tá? Seguindo aqui, nós temos também, com ele, o romance brasileiro se consolida como o principal gênero literário do século XIX. Os seus romances apresentam diversas facetas históricas, né? Então tem aqui o Guarani, as Minas de Prata,
Iracema, Urbano, como Luciola, a dívida e Senhora. Tem aquele período que a gente era obrigado a ler, né, estudar tudo isso aí para poder fazer as provas, né? A parte regionalista ao ficcionar o interior de São Paulo em O Tronco do Ipê e Tio, o interior do Ceará em O Sertanejo e Os Pampas em O Gaúcho, fazendo no plano literário a descoberta do Brasil, ok? Então, agora nós chegamos aqui às nossas referências, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo sobre o neoclassicismo e o romantismo. E a gente fica por aqui. Até a próxima aula, hein? Tchau!